Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui, né? A correção da lista de exercício. E nesse vídeo a gente vai estar corrigindo a lista 2, né? Nessa lista a gente trata sobre bases de arrênios e sais, ok? Vamos lá então, pessoal. Questão 1 pede pra gente o seguinte: defina ácido e base no conceito de arrênios, ok? Muito simples. Ácido no conceito de arrênios é tudo que libera H+, né, quando colocado em meio aquoso. E base para arrênios é tudo que em meio aquoso libera OH-. É só isso, ok? Vamos agora para a questão 2. Dar o nome das bases a seguir. Então ele pede para a gente nomear as seguintes bases, né? Essa daqui. Nome de base é muito fácil, né, pessoal? É só colocar o hidróxido, D e o cátion que está ligado ao OH, nesse caso o sódio, então nesse caso aqui vai ser hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Já esse aqui, né, a gente vai ter o hidróxido de, ele está ligado ao alumínio, então hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. Nesse caso aqui, mais uma vez, a gente vai ter o hidróxido de ferro. Entretanto, isso aqui tem um detalhe, tá? Esse aqui vai ser o hidróxido de ferro 3. Por que hidróxido de ferro 3? Porque nesse caso aqui, o NOx, o estado, né, o número de oxidação do ferro é mais 3. Então, quando eu tenho esse tipo de exemplo, eu vou colocar o número, ok? Então aqui vai ser hidróxido de ferro 3. Ou então, ou ainda, eu posso chamar também de hidróxido férrico. Pegando lá aquela nomenclatura dos ácidos, né? Que traz oso, ico, beleza? Então, aqui eu posso usar também o hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, ok? Então, questão 2 resolvida. Vamos agora para a questão 10. Determine os íons que podemos obter na dissociação das bases a seguir. Muito fácil essa questão aqui também, pessoal. Se eu colocar isso aqui em água, eu vou obter o íon níquel 3+, mais 3 vezes o íon OH. Vou obter um desse cátion aqui, né? E 3 desse ânion. Aqui eu vou obter o chumbo 4 mais 4 hidroxilas, ok? Vou obter o cátion chumbo 4 mais 4 ânions hidroxila, beleza? Questão 4, pessoal. Questão 4 fala o seguinte: as bases também são conhecidas como, a gente pode colocar aqui, ó, hidróxidos. Ok? Hidróxidos. Beleza? Na 4 aqui, o item 2 pede o seguinte: como proceder para dar nomes às bases? Simples. Eu vou colocar hidróxido de, e aqui, né, vai estar seguido do nome do cátion ligado a hidroxila, ok? Aí ele pede o seguinte aqui, ó: dê também o nome das bases a seguir. Vamos lá, seguindo essa regrinha aqui. O que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter o hidróxido de cromo, e nesse caso aqui vai ser hidróxido de cromo 3,
Aqui eu vou ter o hidróxido de estanho. Então, hidróxido de estanho, ok? Hidróxido de estanho 2. Aqui eu vou ter o hidróxido de platina 4. E aqui ao final eu vou ter o hidróxido de mercúrio, ok? Nome de todas as bases dado. Vamos para a próxima questão. A próxima questão falou o seguinte, pessoal. As próximas 4 questões são bem parecidas. A 5 falou o seguinte: um elemento M forma 2 átomos. Um elemento M forma 2 átomos. E ele coloca aqui, né? M+, M2+, M3+, M4+. Escreva as fórmulas das bases formadas por M. Então é o seguinte, ele coloca aqui esse elemento, né, um elemento M, forma, ele coloca aqui de uma forma um pouco equivocada, né, coloca 2 átomos, mas ele coloca aqui 4 íons, né? Ele coloca aqueles 4 íons. Se esse elemento M ele produz esses 4 íons aqui, quais são as bases que esse elemento íon vai formar? Simples, ele vai produzir o MOH, vai produzir o MOH2, ele vai produzir o MOH3 e ele vai produzir o MOH4. Por quê, pessoal? Cada hidroxila tem uma carga negativa, né? Que vai estar se atraindo a cada uma dessas cargas positivas desses íons aqui, beleza? E aí, dessa forma, a gente vai aqui resolver a questão 6 também. Como assim dessa mesma forma? Olha só, uma base tem fórmula MOH3, né? O elemento M pode ser, olha, se eu tenho MOH3, na dissociação, né, eu produzo M3+, mais 3OH menos. Logo, esse M vai ter que ter o NOx 3+. Qual é a única opção aqui que tem NOx 3+? Alumínio, B. Questão 7. Uma base tem fórmula MOH. O elemento M pode ser apenas, olha, a mesma coisa. Se eu tenho MOH, nem precisava colocar isso em parênteses, né? MOH, então na dissociação eu vou ter M mais OH menos. Ou seja, apenas uma carga positiva. A única alternativa que apresenta isso é a alternativa C. A 8, ela nos dá o seguinte: uma base tem fórmula MOH2, né? A gente sabe que na dissociação, né, em água, disso aqui eu vou ter M2+, mais 2OH menos. Logo, o que eu terei? Eu terei aqui, né, um composto que vai ter aqui, vai ser um cátion com carga 2+, certo? E que elemento pode ser esse? Que cátion pode ser esse? Apenas o cálcio aqui, né, que é o único que aparece com esse NOx 2+. Beleza? Próxima questão, então, pessoal, fala o seguinte: o creme dental é básico porque produz dentes mais brancos, não faz o menor sentido. A saliva é ácida, a gente vai deixar essa de stand-by por enquanto. Tem gosto melhor, isso aí depende muito da pessoa que está escovando os dentes, né? Se fosse ácido, iria corroer o tubo, né? A bisnaga. Pensa aí, será mesmo que a creme dental ia conseguir ter esse poder todo? Produz mais espuma. Equivocado também, tá? O creme dental, ele é básico porque basicamente é ótimo, né? Ele é básico, né, em suma,
porque os principais componentes que podem ter digamos, efeito nocivo aos nossos dentes, eles são ácidos, ok? E além disso, a nossa saliva ela tem um pH que está muito próximo do neutro, mas é ácido. É um ácido bem fraco, mas é um ácido. Logo, a nossa saliva é ácida, por isso o creme dental idealmente ele tem que ser básico para neutralizar aí, né, o ácido da nossa saliva. Vamos lá então, pessoal. Questão 10. Ela fala o seguinte: leia atentamente a seguinte notícia publicada em jornal. E aí ela dá uma notícia e depois ela fala que sobre a notícia foram feitas as seguintes afirmações: produtos ingeridos pelos alunos: limão, vinagre, leite de magnésia e soda cáustica. São todos ácidos, por isso corrosivos. Eu nem preciso ler esse texto aqui, tá, pessoal, para saber que isso aqui está errado, porque limão, vinagre são ácidos, porém não são corrosivos. Leite, magnésio e soda cáustica são básicos. Então, ó, essa questão está totalmente errada. Aí aqui na 2 ela fala o seguinte: tanto o leite, magnésia como a soda cáustica são compostos alcalinos. Alcalinos, pessoal, é um eufemismo para básico, para hidróxidos, ok? Então isso aqui está correto, porque tanto o leite, magnésia quanto a soda cáustica são compostos alcalinos. Aí ela fala o seguinte aqui, ó: a soda cáustica, NaOH, é uma base forte. Ok, até aqui tudo certo. O leite magnésia, suspensão de hidróxido de magnésio, é uma base fraca. Correto. Isso ajuda a entender porque o leite magnésia pode ser ingerido, mas a soda cáustica não. Tudo perfeito, corretinho, ok? Você pode tomar leite magnésia, porque é uma base fraca, não vai te fazer mal, mas a soda cáustica vai te fazer muito mal, ok? Avaliando aí, então, 2 e 3 são as alternativas corretas, logo o item aqui que a gente tem que marcar é o item D. Na questão 11, pessoal, a gente vai ter que resolver o seguinte: na decomposição térmica do calcário, ou seja, calcário CaCO3, obtém-se um gás e um sólido branco chamado cal viva ou virgem, que, por sua vez, ao reagir com a água, forma a cal extinta, cuja fórmula é... Então, quando eu tenho aqui a decomposição térmica do calcário, que é isso aqui, eu vou ter o quê? Nessa decomposição térmica, o calor vai produzir a cal viva ou a cal virgem, que é o óxido de cálcio, beleza? Mais CO2. Ele fala aqui, né, que ao reagir, né, o sólido branco chamado cal virgem, né, produz um gás e produz um sólido branco. Esse aqui é o sólido branco, que é a cal virgem. E aí ele fala, né, que esse sólido branco, por sua vez, ao reagir com água, CaO mais H2O, vai produzir a cal extinta. E o que é essa cal extinta, pessoal? Olha só, esse H2O nada mais é que um H mais um OH menos. Se eu pego esse oxigênio e ligo ele a esse H+, eu fico com 2 OH menos, ok? Então eu vou formar aqui o CaOH2, beleza? A reação do óxido de cálcio com a água, a hidratação dessa estrutura aqui, né, chega no hidróxido de cálcio, né, a cal extinta. Alternativa correta, alternativa B. Questão 12 diz o seguinte: observe a fórmula do sulfeto de amônio, aqui o sulfeto de amônio, e do hidróxido de potássio, e assinale a alternativa que apresenta a fórmula do hidróxido de amônio, substância presente em alguns produtos de limpeza. Ora, pessoal, se é hidróxido de amônio, eu sei que eu vou ter que ter um OH nessa substância, né? Um OH. E aí ele fala o seguinte: eu vou falar para a gente observar o sulfato de amônio. Logo, se é sulfato, eu sei que isso aqui é o sulfato, ok? Que provém do ácido sulfúrico. Então, se isso aqui é o sulfato, isso aqui vai ter que ser o amônio, certo? Vai ter que ser o amônio. O sulfato, a gente já sabe que o SO4, ele vai ter um NOx de 2 menos. Logo, se é 2 menos, e aqui eu tenho 2,
Aqui eu tenho dois partes aqui, né, do amônio. Logo eu sei que o amônio ele vai ter carga NH4, ele vai ter carga 1+, beleza? Se aqui tem uma carga 1- e aqui uma carga 1+, então o hidróxido de amônio vai ser essa estrutura aqui, beleza? Alternativa correta, letra D. Questão 13. Em 2 tubos de ensaio contendo água destilada, são dissolvidas quantidades significativas de vinagre no tubo 1 e soda cáustica no tubo 2. Após a dissolução, as soluções contidas em cada tubo apresentam respectivamente o caráter ácido e básico. Alternativa correta, letra B. Questão 14, pessoal. Questão 14 traz para a gente o seguinte: paredes pintadas com cal extinta. A gente já viu nas questões anteriores, né? Olha só, o que é a cal extinta? Cal extinta é nosso hidróxido de cálcio, né? Com cal extinta apagada, com o tempo ficam recobertas por películas de carbonato de cálcio devido à reação da cal extinta com o gás carbônico. Então, qual reação é essa? CaOH2 mais CO2. A equação que representa essa reação que a gente já montou a equação, né? E aqui ficou bem fácil, porque a única que tem isso aqui é a alternativa B, né? Alternativa B. E aí a gente poderia, se a gente não soubesse esticar, a gente poderia olhar o seguinte, ó. Ele fala aqui da cal extinta, né? Ao passar tempo ficam recobertas por uma película de carbonato de cálcio, né? Ou seja, carbonato de cálcio é o produto dessa reação entre a cal extinta e o gás carbônico do ar, ok? Então essa aqui a gente sabe que é o carbonato de cálcio, né? Que é o produto da reação. Então a única alternativa correta, né, é essa daqui mesmo. De boa? A gente pode até olhar aqui, ó, que a cal extinta, como ele fala aqui, né? A cal extinta, a forma cal extinta, a forma dela, essa aqui que a gente já tinha marcado, então essa questão aqui ficou bem barbada. Muito cuidado, né? Que a gente pode confundir com isso aqui, né? Esse aqui é o que eles chamam de cal virgem, beleza? Que chamam de cal virgem e, por sua vez, também chamada de óxido de cálcio. Até na própria questão eles falam aqui, né? A decomposição térmica do calcário obtém-se o gás carbônico sólido branco, chamado de cal viva ou cal virgem. A gente fez essa reação aqui, né? E aí, depois disso, ao reagir com água, a gente produz a cal extinta, que é o hidróxido de cálcio. E é o que ele pede aqui, ok? Muito cuidado para não confundir com a A aqui, porque no caso a alternativa A é um distrator, beleza? Questão 15 agora, pessoal, diz o seguinte: a água dura, água de cal e água de barita são respectivamente, olha só, água com íons cálcio, magnésio e ferro, ok, correto? Solução aquosa de, essa aqui está errada, ok? Porque a água dura é justamente isso aqui, água com íons de cálcio, magnésio e ferro. Mas a água de cal e a água de barita, elas não são água, né, com sais de cálcio e sais de bário. Não tem nada a ver com deutério, não tem nada a ver com deutério. E aqui, mais uma vez, ele coloca a solução aquosa com um sal, ok? A água de cal e a água de barita, elas são soluções aquosas da base, ok? A base do cálcio e a base do bário, ok? Então a alternativa correta nesse caso aqui é a alternativa E, beleza? Questão 16. A dissolução da soda cáustica em água é um processo exotérmico, cujo calor gerado por solvatação dos íons, energia reticular do NaOH, decomposição da soda cáustica, rupturas de pontos de hidrogênio, formação de ligações iônicas formadas. Primeiro que eu não tenho nenhuma ligação iônica sendo formada,
Segundo, não há nenhuma ruptura nas pontes de hidrogênio, até porque pontos de hidrogênio são interações intermoleculares, e quando eu falo de ruptura, eu falo de ruptura de ligações, não de interações. Decomposição da soda cáustica. A soda cáustica não sofre decomposição. Energia reticular do NaOH. Essa aqui confunde um pouco, tá, pessoal? Mas energia reticular é um conceito bem mais complexo do que o que ele pressupõe aqui, tá? Isso aqui ocorre devido à solvatação dos íons. Beleza? Devido à solvatação dos íons, alternativa correta, alternativa A. Vamos agora, pessoal, para a questão 17. Ok? A questão 17, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhosa, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos e vai dar tudo certo, ok? Vamos lá então. Ele diz o seguinte: represente as equações de neutralização ou salificação total entre os seguintes compostos, supondo ocorrência hipotética. Basicamente, pessoal, eu vou fazer a reação desses dois compostos aqui, né, e ver o que vai formar. Beleza, para fazer essa reação, eu vou reescrever tudo, porque principalmente para algumas eu vou ter que fazer um certo balanceamento, ok? Então, olha só. Nas que não precisar fazer o balanceamento, eu não vou reescrever, eu vou só reescrever apenas para precisarem. Nesse caso aqui, eu tenho o ácido iodídrico e o hidróxido de potássio. Logo, nessa reação aqui, eu vou ter a formação do sal iodeto de potássio, né? Iodeto. O nome do sal vai ser iodeto de potássio. Eu ia explicar aqui, mas acabei dando a resposta. Iodeto de potássio. Ok? Opa, perdão. Confundi aqui, perdão. Estou escrevendo o nome, não é para escrever o nome do iodeto de potássio, para colocar aqui iodeto de potássio mais H2O. Tá, professor, como é que o senhor fez isso? Simples. Olha só, eu peguei aqui, ó, esse cara aqui, ele vai formar o cátion H+, e o ânion I-. Esse cara aqui vai formar o cátion K+, e o ânion OH-. Então, o que acontece nesse processo? Esse cátion se liga a esse ânion se liga a esse cátion, e é o que a gente tem aqui, ok? Formação do sal e água, que é o processo, né? Que o processo de neutralização nos dá, beleza? Próxima questão aqui, mesma coisa, né? Esse ânion vai se ligar a esse cátion, então sempre colocando o cátion em primeiro lugar, né? Então eu vou ter aqui o cloreto de césio mais H2O, beleza? Vou colocar assim para facilitar. A, B, agora eu vou aqui falar do C. C vai ser muito fácil também, né? Aqui eu vou ter o ânion, aqui eu vou ter o cátion, então vai ser o cianeto de sódio mais H2O. A D nos diz o seguinte: H2S e hidróxido de potássio, né? Ácido sulfídrico e hidróxido de potássio. Logo, o que eu vou ter aqui? E aí, nesse caso aqui, eu vou repetir tudo novamente. Por quê? Aqui, ó, no ácido sulfídrico, eu tenho H2S mais o hidróxido de potássio. No caso do hidróxido de potássio, o que eu vou ter aqui? O hidróxido de potássio, aqui eu tenho dois cátions, tá? Porém, esses dois cátions, eles vão liberar, esse caso aqui, ó. Na ionização, eu vou ter 2H+, mais um S2-, ok? Esse hidróxido de potássio, ele vai formar um K+, mais OH-. Tanto para cá, tanto para esse cara vir para cá, quanto para esse cara vir para cá, eu vou precisar
de um a mais desse e um a mais desse, ou seja, eu vou multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter duas moléculas, ok? Então, como é que vai ficar? Eu vou ter 2H2O, beleza? Por que 2H2O? Porque eu vou precisar formar duas águas aqui, beleza? E agora, no caso do do sal formado aqui, eu vou ter o sulfeto de potássio. E quem vai ser o sulfeto de potássio? Sulfeto de potássio vai ser o K2S. Ok? K2S, porque eu multipliquei todo mundo aqui por 2, né? Então fica K2S. Beleza? Agora vamos para o item E. O item E, ele nos dá o seguinte. O item E é bem tranquilo, eu não vou repetir porque o item E, ele tem isso aqui, né? Da mesma forma, porém, eu não vou precisar fazer um balanceamento que já está balanceado, né? No item E, qual vai ser a resposta, né? Já vou dar a resposta direta do item E, até vou colocar setinha aqui para indicar que é meu produto. O item E eu vou ter o sulfeto de cálcio mais duas moléculas de H2O. Beleza? Item F. Item F é outro item que eu também não vou precisar fazer balanceamento, ok? Porque o cátion aqui, né, cálcio, ele vai ter uma carga 2+, o sulfato ele tem uma carga 2-, então eu vou ter o sulfato de cálcio mais 2H2O, beleza? Que é o que sobra aqui. Eu tenho dois hidrogênios aqui, 2H+, que vão sobrar, eu tenho 2OH- que vão sobrar, juntando eu formo duas águas, beleza? Agora vamos aqui para G. Na G, também não vou precisar fazer nenhum tipo de balanceamento. Por quê? O carbonato aqui, ele tem o NOx -2 nessa ionização, e nessa dissociação aqui, o bário também, né? Bário, cátion, vai ter o NOx 2+. Logo, eu vou ter o carbonato de bário mais duas águas, 2H2O. Beleza? Vamos agora para a questão H. Questão G, agora vamos para a questão H. Questão H. Na questão H agora, eu já vou fazer ela completa, eu vou repetir aqui porque ela vai precisar de balanceamento. Então, na questão H eu tenho H3PO4 mais N. Opa, perdão, errei aqui. Acontece. Vai lá. Na questão H eu vou ter NaOH. Se eu observar aqui eu tenho um ácido fosfórico, ok? E aí esse ácido fosfórico aqui, o que acontece com ele? Esse ácido aqui, ele vai estar me produzindo 3 hidrogênios ionizáveis. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, então para reagir com ele eu preciso de 3 hidroxilas. Vou multiplicar aqui por 3. E aí, por consequência, o sal formado vai ser o Na3, e aqui, olha só, eu vou ter o PO4, ok? Eu coloquei aqui um parêntese, mas nem sei porque eu coloquei isso aqui um parêntese, porque não precisa. Por que não precisa, professor? Porque o NOx do PO4, que é o NOx aqui do PO4, ok? Que no caso aqui é o fosfato, beleza? No caso aqui eu tenho fosfato de sódio. O NOx do fosfato nesse caso aqui já é mais 3. Então, cada carga elétrica aqui vai anular com uma carga elétrica do sódio, ok? Mais H2O.
beleza? Quantos H2O? Aqui também vão ser 3H2O, beleza? H, agora a gente vai para I. Na I também vou precisar fazer o balanceamento, então vou repetir tudo novamente. H3PO3 mais NaOH. Só que aqui no caso eu só tenho 2 hidrogênios ionizáveis, então só preciso multiplicar aqui por 2. Nesse caso aqui eu tinha o ácido fosfórico, né? E aí a manhãzinha lá, né? Mosquito, teimoso, timato, tipico, timeto, novidrico. Então nesse caso aqui eu tinha o ácido fosfórico, ico vai para o átomo. Nesse caso aqui eu tenho o ácido fosforoso, então oso vai para o ico. Então eu vou ter o fosfito de sódio. Como é que é o fosfito de sódio? Na2, né? PO3, beleza? E quantas águas eu vou ter? Formando aqui, eu vou ter 2 moléculas de água sendo formadas, beleza? Fui para I, agora eu vou para J. E aí a J muito semelhante, né? Eu vou ter aqui H3PO2 mais NaOH. Repetir aqui, mas o que eu não precisava, porque nesse caso aqui agora, pessoal, só tem um hidrogênio ionizável. Então, né, aqui esse ácido é o ácido hipofosforoso, né? Então eu vou ter aqui o sal, se é oso, eu vou ter o hipofosfito de sódio. Quem é o hipofosfito de sódio? É isso aqui, ó. Hipofosfito de sódio, e aqui eu vou ter só uma molécula de água, beleza? Agora a questão K. Na questão K eu tenho o ácido pirofosfórico, ok? Então o ácido pirofosfórico. O ácido pirofosfórico, o H4P2O7, ele vai ter que reagir, os 4 hidrogênios dele são ionizáveis, então ele vai precisar reagir com 4 moléculas de NaOH, certo? Logo, o que eu vou ter aqui? Se é um ácido pirofosforoso, oso vai para o ito, então vai ser o sal que eu vou formar, vai ser o que? O pirofosfito de sódio. Como é que fica? Pirofosfito de sódio, Na4. E aqui, ó, eu coloquei mais uma vez parênteses onde não precisava. Pirofosfito de sódio vai ser essa molécula aqui, ok? Mais 4 moléculas de H2O. H2O, beleza? Questão L diz o seguinte, ela traz mais uma vez o ácido fosfórico, né? E aí ela vai trazer tudo que ela já trouxe aqui em cima, só que agora ao invés de reagir com o hidróxido de sódio, para reagir com o hidróxido de cálcio, ok? Então vamos lá fazer H3PO4 mais hidróxido de cálcio. Olha só, pessoal, no caso aqui, o hidróxido de cálcio, ele vai trazer aqui um NOx -2, ok? Um NOx 2-. Então, se ele traz o NOx 2-, o que acontece aqui? Aqui eu vou ter, se eu tinha um ácido fosfórico, eu vou ter um fosfato, né? Então eu vou ter fosfato de cálcio. E aqui é o seguinte, ó, o NOx disso aqui não vai ser 3+, e o NOx disso aqui não vai ser 2-. Então eu vou inverter aqui, ó, o NOx desse vem para cá como número e o NOx desse vem para cá como número,
ok? Então, ó, dessa forma aqui eu consigo resolver de forma bem rápida, bem fácil, tá? Como fica a estrutura desse sal. Nesse caso aqui, né? Que sal vai ser esse? Vai ser o fosfato de cálcio. E quantas águas eu formei aqui, né? Só lembrando que eu tive 3 cálcios, então eu tenho que multiplicar aqui por 3, ok? E aqui eu utilizei 2 fosfatos, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 2, certo? Tudo certo aqui. E aí quantas águas eu acabei utilizando aqui, né? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Então foram 6 moléculas de água. Vamos lá então, pessoal, agora para a questão M, beleza? A questão M, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ácido fosforoso. E o ácido fosforoso vai reagir com o hidróxido de cálcio. Ok? O que é? Opa, faltam 3 aqui. Aqui vai ser formado, pessoal, o seguinte. Aqui, essa molécula aqui, né? Nesse caso aqui, eu tenho o ácido fosforoso. E esse ácido ele só libera 2 hidrogênios, só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Como ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele vai ter um NOx menos 2, ok? Ele vai ter um NOx menos 2. Logo, o cálcio, ele vai ter um NOx mais 2, então o NOx, perdão, vai ter o NOx mais 2, cálcio vai reagir com o HPO3. Por que, professor? Porque isso aqui, ó, eu vou liberar só 2 hidrogênios aqui, tá? E desses 2 hidrogênios aqui vai restar uma carga 2 menos, ok? Que vai se juntar com essa carga aqui 2 mais, formando essa estrutura aqui, beleza? Mais, nesse caso aqui, 2H2O, beleza? Questão N. Na questão N, só tem um hidrogênio ionizável aqui, ó, H3PO2. Só vai me dar um hidrogênio ionizado. E aí, quando eu tenho só um hidrogênio ionizado igual na questão N, o que vai estar acontecendo? Ora, algo muito parecido com aqui em cima, certo? Se eu tenho só um hidrogênio ionizável, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o cálcio reagindo com H2PO2, ok? E o que acontece? O cálcio aqui tem NOx mais 2, certo? E esse aqui, né? O que vai sobrar aqui vai ter NOx mais 1. Aqui eu continuo com mais 1, certo? O NOx daqui vem para cá. E aqui fica NOx daqui vem para cá. Então aqui eu vou ter duas estruturas dessa aqui, H2PO2. E sobrou quem aqui? Aqui sobraram 2 águas para reagir com isso aqui. Mas como esse aqui só libera um hidrogênio, eu tenho que multiplicar aqui por 2 para ao final eu ter 2 moléculas de água, ok? Último item da questão 17, item O. O que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter H4P2O7 mais CaOH2, beleza? E aí, nesse caso aqui, o ácido vai liberar os 4 hidrogênios dele, enquanto aqui a base ela só tem 2 hidroxilas. Logo eu tenho que multiplicar aqui por 2 e eu vou ter Ca e 2 aqui reagindo com P2O7 mais 4H2O. Beleza? Item 17 todo respondido. Vamos aqui agora para a questão 18. Ok?
Vamos agora para a questão 18. Questão 18, pessoal, ela tem algumas exceções que ela traz, por isso eu deixei aqui um espaço maior para a gente falar sobre ela, ok? E ela fala o seguinte, ó, os sais hidrogenocarbonato de potássio. E aí, ó, o que é o hidrogenocarbonato? O hidrogenocarbonato vai ser quando eu tiver um ácido carbônico, certo? E aí, ao invés de eu produzir 2H+, mais o meu íon carbonato, né, meu cátion carbonato, eu, ao invés de eu produzir isso, o íon carbonato ele é o resultado disso aqui, ó. Uma ionização onde eu libero só um hidrogênio, tá? Uma ionização parcial, e o hidrogênio carbonato vai ser isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o hidrogênio carbonato, ok? Então, quando eu falo que eu tenho hidrogênio carbonato de potássio, eu vou ter KHCO3, ok? Quando eu falo que eu vou ter o ortofosfato de cálcio, eu tenho que lembrar disso aqui, ó. Tenho que lembrar que eu tenho o óxido, o pentóxido de fósforo. Ele reage de forma diferente ele vai reagir de forma diferente com uma molécula de água, 2 moléculas de água e 3 moléculas de água. Beleza? Com uma molécula de água ele vai formar o ácido metafosfórico, com 2 ele vai formar o ácido pirofosfórico e com 3 ele vai formar o ácido ortofosfórico. Vou fazer todos aqui, já que eu já fiz esse esqueminha, para relembrar. Eu falei dessa exceção aqui, né? Meta, piro e aqui o ortofosfórico. Beleza? Eu tenho aqui o meta, o piro e o ortofosfórico. E o que acontece? 2, 1, 2 aqui. Ele fala aqui pra gente, ó, que eu tenho o ortofosfato de cálcio. Se eu tenho um ácido fosfórico, Ico vai para o ato, né? Então, eu tenho o ortofosfato, vai ser esse aqui, ok? Então, o que acontece? O ortofosfato, eu vou ter ortofosfato de cálcio, ele vai ser Ca, ok? PO4, e a gente vai pensar nos íons, né? Esse íon aqui, esse ânion aqui, ele tem um NOx 3, então o 3 vem aqui para o cálcio tem um NOx 2, o 2 vem aqui para esse ortofosfato, beleza? Depois ele fala aqui que eu tenho que ter o cianeto de ouro 1, então ouro AuCN, ok? E para finalizar, ele fala que eu tenho um sulfeto de sódio. O eto vem do ácido hídrico, né? Ácido sulfídrico. Então, ácido sulfídrico, eu sei que é H2S, mas para estar com sódio, reagiu aqui, por exemplo, com NaOH, né? Então, aqui eu vou ter que ter 2 aqui, então fica Na2S mais 2H2O. Então, ácido aqui, o sal aqui, né? Esse sal sulfeto de sódio é o Na2S. Ok? Então, a resposta é KHCO3, que é o hidrogênio carbonato de potássio. É o ortofosfato de cálcio, que é o Ca3PO4, cianeto de ouro 1, AuCN, e sulfeto de sódio vai ser o Na2S, ok?
Ok? Próxima questão. Vamos agora, pessoal, para a questão 19. Ela fala o seguinte: os ácidos podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O ácido hipofosforoso, vamos dar esse ácido, utilizado na fabricação de medicamentos, apresenta a fórmula estrutural, né? E aí não dá essa fórmula estrutural. Aí ele pega e pergunta o seguinte: quantos hidrogênios são ionizáveis no ácido hipofosforoso? Justifique sua resposta. Aqui ele deveria dar para a gente a fórmula do ácido hipofosforoso, ok? Eu não vou explicar o porquê exatamente da fórmula do ácido hipofosforoso, se é exatamente assim, porque a gente precisaria de 2 meses inteiros só estudando isso aqui para a gente chegar nessa conclusão, ok? Então, para não ter que construir a coisa de forma mal feita, a gente chega e esse aqui é a estrutura do ácido hipofosforoso. E aí a primeira pergunta é: por que o ácido hipofosforoso, quantos hidrogênios são ionizáveis no ácido hipofosforoso? A resposta vai ser 1, ok? Resposta aqui vai ser 1 hidrogênio. E o porquê da resposta? Por que 1 hidrogênio? Porque apenas 1 hidrogênio está ligado ao oxigênio. E em ácidos, os hidrogênios ionizáveis são os hidrogênios que estão ligados a oxigênio, ok? Nem esse hidrogênio são ionizáveis porque eles não estão ligados a oxigênio. Aí ele pega o seguinte: escreve a equação de neutralização desse ácido com hidróxido de sódio. Então eu vou ter o H3PO2 neutralizando com NaOH. Só libera um hidrogênio, né? Então eu vou ter aqui como resultado dessa neutralização NaH2PO2 mais uma água, ok? Apresente o nome do sal resultante. Esse sal aqui, o nome dele vai ser uma exceção, beleza? Esse aqui vai ser o que, professor? Então, olha, eu tenho um ácido hipofosforoso, lembrando lá, ó, mosquito teimoso, o oso vai para o I. Então eu vou ter o ácido, eu vou ter o sal hipofosfito, ok? Vou ter hipofosfito, de boa? Então aqui seria o hipofosfito de sódio, professor. Então, nesse caso aqui é um pouquinho mais complexo o nome desse sal, porque ele tem esses 2 hidrogênios aqui, ok? Então, ele teria que ser o dihidrogênio, ok? Dihidrogênio hipofosforoso, perdão, dihidrogênio hipofosfito de sódio, ok? Nossa, professor, que nome gigante, tá? Só que isso aqui não vai cair na prova, tá bom? Isso aqui é só uma exceção que a gente está trabalhando aqui na lista, ok? Isso aqui não vai cair na prova, mas o nome correto aqui seria dihidrogênio hipofosfito de sódio, beleza? Próxima questão, questão 20, fala o seguinte: escreva a equação química correspondente a uma reação de um ácido com uma base, na qual a formação de um sal pouco solúvel. Nós vimos nas nossas aulas que os sais pouco solúveis, né, são sais, temos os sais que são pouco solúveis, né, os parcialmente solúveis, e os sais praticamente insolúveis. Quando ele fala aqui pra gente sais pouco solúveis, ele está falando dos sais parcialmente solúveis, né? Que são sais que vão ser formados com os elementos da família dos metais alcalinos terrosos. Então, equação química de uma reação de um ácido com uma base na qual há a formação de um sal pouco solúvel. Quem serão esses sais pouco solúveis? Eu posso ter aqui os sais, todo sal que ele é formado com chumbo, por exemplo, né? Todo sal
que é formado com chumbo, ele vai ser pouco solúvel. Então eu vou colocar aqui, vai ser praticamente insolúvel, na verdade. Então eu vou pegar aqui os hidróxidos de chumbo, PbO4, né? E aí ele escrever a equação correspondente à reação de um ácido com uma base a qual há a formação de um sal pouco solúvel. Vou pegar aqui, ó, essa base, pegar um ácido que tem 4 hidrogênios ionizáveis, pegar um que tem 2 hidrogênios ionizáveis. Vou pegar 2H2SO4. Essa reação aqui vai produzir o que, professor? Vai produzir o sulfato de chumbo, ok? Essa reação vai produzir o sulfato de chumbo mais 4 moléculas de água. Esse sal aqui, ó, todos os sais de chumbo, eles são pouquíssimo solúveis, beleza? Então a gente tem aqui nossa equação de um sal pouco solúvel. Aí ele pega e fala o seguinte, ó, indique as fórmulas e os nomes de reagentes e produtos. Então o nome e as fórmulas aqui dos reagentes, né? É que ele pega a gente escrever a equação química correspondente a uma reação de um ácido com uma base na qual a formação de um sal pouco solúvel. Aqui ele fala para a gente indicar as fórmulas e os nomes. As fórmulas já estão indicadas, né? E os nomes vai ser muito fácil. A gente vai ter aqui primeiro, aqui ó, a gente vai ter o hidróxido de chumbo, 2 aqui, esse aqui é o nosso velho conhecido ácido sulfúrico, ok? Aqui 3 a gente já acabou de falar, né? Que eu vou ter o sulfato de chumbo, né? E aqui H2O, todo mundo sabe que é a nossa famosa água, beleza? Questão 21 agora, pessoal. O que a questão 21 vai nos trazer? Ela fala o seguinte: nem todos os compostos classificados como sais apresentam sabor salgado. Alguns são doces, como os etanoatos de chumbo e berílio, outros são amargos, como iodeto de potássio, sulfato de magnésio e cloreto de césio. A alternativa que apresenta apenas formas de sais com gosto amargo é cloreto de potássio, sulfato de magnésio e cloreto de césio. A resposta correta, alternativa, item A. Beleza, beleza? Então, bora aqui agora para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte: apresente 3 exemplos de bases fortes e 3 exemplos de bases fracas. Lembrando, bases fortes são bases formadas com elementos da família dos metais alcalinos terrosos, né, ou dos metais alcalinos. Então, vou pegar aqui, ó, bases fortes, o NaOH, a base forte mais comum aqui para o nosso dia a dia, o KOH, ok? Eu vou pegar outra base forte, muito comum aqui, o CaOH2. Essas 3 aqui são as nossas bases fortes. Soda cáustica, o hidróxido de potássio muito usado na produção de alguns sais de potássio muito importantes, e isso aqui é aquela cal que a gente estava vendo viu em algumas questões anteriores. Agora, exemplos de bases fracas, a gente pode colocar aqui, ó, o hidróxido de amônio, né? Hidróxido de amônio. A gente pode colocar o leite de magnésia, né? Que é o hidróxido de magnésio, que é um exemplo de base fraca. E outro exemplo de base fraca bem interessante é a base de um metal como ferro. Vou colocar aqui hidróxido de ferro 2. Tá? Todas bases fracas. Ok? Temos nossos 3 exemplos aqui.
23. A fórmula do bicarbonato de sódio, um componente de fermentos químicos utilizados na fabricação de bolos. Acho que não falamos da nomenclatura desse tipo de sal, que no caso é um sal que ele é um sal ácido, porém ele vai ter como produto, né, uma base. Como assim, professor? É uma questão que a gente acabou não conversando, que é a questão dos ácidos e bases de Bronsted Lowry. Quando eu tenho um ácido, que Bronsted Lowry, eu tenho um ácido mais uma base, eu vou formar uma base conjugada mais um ácido conjugado, ok? A gente não falou disso, são só exceções, tá? Mas como eu falei, exceções a gente vai trabalhar aqui na lista para a gente estar ficando afiado. E o bicarbonato de sódio é importante a gente lembrar, assim, meio que decorar a fórmula dele, porque é um material muito comum no nosso dia a dia. A fórmula do bicarbonato de sódio, esse bi é um prefixo também utilizado quando eu tenho hidrogênio, né? Bicarbonato de sódio, né? Na. Então, tenho aqui a alternativa item A, apresenta a fórmula do bicarbonato de sódio. Questão 24 agora, pessoal. Questão 24 traz o seguinte: associe corretamente de cima para baixo as colunas a seguir. Mais uma questão que ela traz aqui, uma questão que a gente não trabalhou, mas traz, como eu falei, uma exceção importante para a gente estar vendo, tá? Aqui ela fala sal duplo, sal básico, sal duplo, sal ácido, sal hidratado. Primeiro, aqui sal hidratado vai ser um sal que tiver moléculas de água, então aqui vai ser, esse é o nosso sal hidratado, o 1. Esse 2 aqui, quando eu tiver OH no meio da estrutura do meu sal, eu vou ter um sal básico, ok? Sal básico é aquele que traz resíduos de uma base, né, no caso o OH, na sua estrutura. Quando eu tiver o H na estrutura, significa que eu trago resíduos de ácido, ok? Aqui no caso bicarbonato de sódio, então aqui eu vou ter um sal ácido. E aqui o sal duplo é quando eu tiver ou dois cátions ou dois ânions, ok? Logo a ordem correta é 2, 3, 4, 1, alternativa correta, D. D. Questão 25. A 25 graus Celsius, soluções aquosas ácidas têm pH igual a pH, errado. Concentração mol por litro de H+, menor que concentração mol por litro de OH-, errado, o contrário. O H- igual a zero? Não necessariamente. pH menor que 7? Bora lá. Se eu tenho uma solução aquosa ácida, o pH ele tem que ser menor que 7. Ok? Então, a questão correta aqui, né? Item correto, item D. Lembrando, na tabela de ácidos, eu tenho aqui 7 é o valor central, 0, 14. Quanto mais para cá, mais ácido. Quanto mais para cá, mais básico. Ok? Então, se o valor do pH é menor que 7, logo eu vou ter um pH básico. Beleza? E o pOH, lembrando que é o contrário do pH, né? Se eu tenho pH mais pOH, que é igual a 14, se o meu pH é um valor menor que 7, logo nesse caso meu pOH com a solução ácida ele vai ser maior que 7, ok? pOH vai ser maior que 7. Então essa questão aqui está equivocada por isso também, beleza? Questão 26, ela diz o seguinte: qual o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é 10 elevado a menos 8 mol por litro? A solução é ácida, neutra ou básica? Lembrando que pH é igual a menos log da concentração mol por litro de H+. E aqui quando ele fala concentração hidrogeniônica, é disso que ele está falando para a gente. Então, para resolver isso aqui, para achar o pH, eu vou fazer pH é igual a menos, colocar entre parênteses aqui, log de 10 elevado a menos 8
Ok. E aí, quanto é que vai ser esse resultado, pessoal? Se eu tenho aqui, ó, log de 10 elevado a menos 8, quando não tem nada aqui é porque eu tenho 10, né? Ou seja, 10 elevado a algum número, que é o valor, o resultado, o logaritmo, né? Tem que ser igual a 10 elevado a menos 8. Esse x ele tem que ser igual a menos 8, tá? Porque se x for igual a menos 8, 10 elevado a menos 8 é igual a 10 elevado a menos 8. Então, pH vai ser igual a menos 8. Menos vezes menos mais, pH é igual a 8. Logo, se o pH é igual a 8, ele é um pH maior. Opa! É um pH maior que 8, logo vai ser uma substância básica. E aí você respondeu a 26, a 27 fica na mão, né? Quais os valores de concentração de H+, e de OH- em uma solução aquosa de pH igual a 8? Se o pH é igual a 8, a concentração de H+, a gente sabe, né? A concentração de H+, é igual ao que está aqui em cima. Vai ser de 10 elevado a menos 8, ok? E a concentração de OH- vai ser de 10 elevado a menos 6. Como assim, professor? Como assim? Lembra lá que eu falei que o pH mais o pOH tem que dar igual a 14, certo? Se o pH pH mais pH tem que dar igual a 14, e o P significa menos logaritmo, certo? E o P tem que ser o menos logaritmo. O que eu tenho aqui, pessoal? Prestem bem atenção. Se o pH é menos 8, se o pH é 8, o pOH vai ter que dar 6 para isso aqui dar 14, certo? Se quando eu tenho pH igual a 8, a minha concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 8, logo, se meu pOH é igual a 6, a minha concentração de OH- vai ser igual a 10 elevado a menos 6, ok? Então é isso, pessoal. Encerro por aqui, ficamos por aqui com a nossa correção, espero que tenha ajudado. Dúvidas, podem mandar mensagem, tá? Se você acessou o vídeo, deixe aí nos comentários, tá? Seu nome, sua turma, para eu ter um controle melhor. E é isso. Abraço, bons estudos.